Misericórdia quero e não sacrifício. Preste atenção. Isso é palavra de Deus e é do Antigo Testamento. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Estamos iniciando mais um Leituras de Domingo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos começar já com a primeira leitura, Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 3 ao 6. E diz assim o Senhor em Oséias: conheçamos, persigamos o conhecimento do Senhor. Sublinhe isso, perseguir o conhecimento do Senhor. Como a aurora certa é a sua manifestação, ou seja, é a certeza que Deus virá. Ele virá a nós como a primeira chuva, como a chuva tardia que irriga a terra. Você, depois do tempo de seca que nós estamos entrando agora, a primeira chuva é marcante, não é? Todo mundo vê, ela vem forte, ela vem com vento, vem com poeira, não tem como não perceber. Assim como após esse período de seca que estamos entrando, vai vir a primeira chuva, assim, com toda certeza, será a volta do Senhor. E aí ele diz assim: que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Olha, Deus está reclamando aqui. O vosso amor é como nuvem da manhã. Você já viu um dia amanhecer de manhã, aquela nuvem lá no alto? E aí, quando lá pelas 7, 8, some tudo. Às 8 da manhã não tem mais nenhuma nuvem, porque o sol chega e elas desaparecem. E aí continua: e como orvalho que cedo desaparece. Também o orvalho às vezes fica em cima do carro, e aí quando dá pelas 7h30 já sumiu tudo. Então Deus está dizendo aqui que o amor deles é assim, passageiro, desse jeito. É uma reclamação de Deus aqui. Versículo 5. Por isso os abati pelos profetas. Os profetas os corrigiam. Matei-os pelas palavras de minha boca. Pela palavra. Mas meu direito como luz surgirá. Pois, presta atenção agora, irmão. Pois é amor que eu desejo e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma cobrança de Deus, e aqui a palavra que foi colocada é amor, porque ter misericórdia é ter amor. Misericórdia quero e não sacrifício. Amor é o que eu quero e não sacrifício. Porque as pessoas pensam que porque estarem fazendo sacrifícios rituais, já estão de bem com Deus, e é que elas podem discriminar outras pessoas, tratar mal, tratar sem misericórdia, com crueldade. Eu estou fazendo sacrifícios rituais, eu cumpro com as obrigações da lei que está colocada na igreja. Mas se você não ama, se você não é misericordioso, o Senhor um dia vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, nós fizemos tantos milagres, tantos prodígios em seu nome, nós te chamamos de Senhor, Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? E o que eu mando é: amai-vos uns aos outros. Misericórdia quero, amor eu quero, não sacrifícios rituais. É uma palavra dura, mas que nos chama a sermos mais misericórdia com os pecadores, sermos mais acolhedores com as ovelhas perdidas da casa de Israel, como diz a palavra, para nós trazermos para dentro do redil do Senhor. Nós não traremos as pessoas com acusações, nós teremos as pessoas se as convencermos de que há um grande amor esperando por elas na igreja. E ao descobrirem esse amor, elas largarão toda a vida de pecado para aderir àquele que é o sumo amor, como aconteceu comigo e com você. Nós não podemos fechar a porta por onde nós abrimos. A gente entrou pela porta do amor, do acolhimento. Então nós temos que ser amor e acolhimento. Amém? E o Salmo vai dizer disso. Deus não rejeita nossos sacrifícios. Fique bem claro isso. É bom que façamos nossas ofertas, nossos sacrifícios. Mas no Salmo ele vai perguntar assim: por acaso se eu sentisse fome eu ia pedir para vocês? Eu sou o dono do universo, eu sou o dono de tudo. Então eu não vou pedir para vocês o sacrifício de bois, de corpo, porque na época os sacrifícios rituais, eram sacrifícios de touros, carneiros. Depois Deus vai dizer: eu aceito esses sacrifícios, mas
que seja um sacrifício de louvor, de agradecimento, entende? Agora, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu quero amor, eu quero conhecimento de Deus. Eu queria chamar a atenção para isso, eu até sublinhei aqui na palavra. Como é que nós chegamos ao conhecimento de Deus? Pela palavra. Meu irmão, minha irmã, procure conhecer a Deus na palavra, Ele se revela aqui. Aproveite enquanto Deus se revela ainda, enquanto temos acesso à palavra. Leia, medite com a gente aqui nessas leituras de domingo. Essas leituras de domingo são uma forma de você meditar a palavra antes de ir para a celebração. E aí você chega lá com uma visão geral do que é a liturgia da palavra, e vai tirar muito mais proveito de cada leitura, e vai tirar muito mais proveito da homilia do Padre. Amém? Vamos ao Salmo então, Salmo de hoje, que vai dizer essas palavras. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e has de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura, nós vamos a Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao 25, onde será exaltada a fé, mais do que as atitudes, do que as leis. Vamos ler. E aqui falando de Abraão, Paulo começa assim, sobre Abraão. Esperando contra toda a esperança, ele acreditou, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele não fraquejou na fé, ao perceber seu corpo como morto. Ele tinha cerca de 100 anos. E morto já estava o útero de Sara, ela também idosa, ela estéril. Então, a esperança do mundo ao redor dele, tudo ao redor dele, dizia que não.
Você já está velho, sua esposa já está velha, é estéril, nunca tiveram filhos. E ele assim mesmo, contra toda a esperança, ele esperou. Ele acreditou em Deus. Então, se há tudo em volta dizendo que não, e você continua acreditando, sim, Deus pode, isso vai ser levado em conta. Vamos continuar a leitura. Diante da promessa divina, porém, não vacilou por falta de fé. Ao contrário, revigorou-se na fé, dando glória a Deus. Entende? Estava tudo falando contra. Você nunca vai ter filho na vida. Mas aí quando Deus prometeu, ele se agarrou a essa promessa. Ele se agarrou a essa promessa. Em vez de fraquejar, não. Ele fez dessa fé uma forma dele se revigorar. Ele tomou um novo vigor, novo ânimo perante a fé. Deus disse, Deus vai fazer. E aí depois diz assim, da fé de Abraão, versículo 21. Estava plenamente convencido de que Deus é capaz de realizar o que prometeu. Essa é a fé. A fé é estar convencido. Deus vai fazer o que prometeu. E por essa razão, isso foi-lhe creditado como justiça. Ele não foi justificado, perdoado, agraciado por Deus por causa de sacrifícios que fizesse. Ele foi perdoado e foi justificado porque acreditou, porque teve fé. Essa fé é que foi-lhe creditado em conta de justiça. Foi creditado como justiça. E continua. E não foi escrito somente para ele, foi-lhe creditado. Atenção agora, essa frase, foi-lhe creditado como justiça, não foi só para ele. Não foi só para ele, foi-lhe creditado, mas também para nós, aos quais deve ser creditado. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. É para nós também. Entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Entende? Por que Abraão é chamado de o pai da fé? Abraão fez sacrifícios, sacrificava cordeiros. E quando Deus lhe pediu um filho em sacrifício, ele estava disposto a sacrificar. Chegou a levantar o punhal para sacrificar o próprio filho. Mas o que foi lhe acreditado em conta de justiça não foi tudo isso, não. Foi a fé. A fé. Sem fé, ele não iria entregar o filho. E essa palavra foi lhe acreditado, vale para nós também. Amém, Senhor. Você que tem fé, agradeça agora a Deus, porque ter fé é uma dádiva, é um presente, é um dom do Espírito Santo. É um carisma e é um dom do Espírito Santo, o temor de Deus. Fé é dom e é carisma. Senhor, nós queremos vos pedir, derramai sobre nós esse dom, o dom da fé, que foi creditado em conta de justiça a Abraão. Esse foi-lhe creditado, Senhor, seja também direcionado a mim e aos meus irmãos que estão aqui acompanhando esta leitura junto comigo. Sim, Senhor, que a fé nos ensine a ser misericordiosos, muito mais do que ritualistas, muito mais do que aquele que fica olhando a lei para acusar os outros. Eu olho a lei para acusar a mim mesmo, para corrigir a mim mesmo. Isto sim. Então, Senhor, abençoai-nos com o dom do amor e da misericórdia. Amém, Senhor. Amém. E agora chegou o momento do Evangelho. Agora é Jesus falando. Então, o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Mateus aqui vai contar a sua própria história. Mateus, antes da sua conversão, ele era alvo da acusação das pessoas da igreja. Eles eram judeus e os judeus odiavam os cobradores de impostos. Cobrador de impostos tinha um nome, eles eram chamados de publicanos. Toda vez que você vê essa palavra na Bíblia, publicano, saiba que são cobradores de impostos. E aí, assim como Zaqueu, ele era publicano e ele era chefe dos cobradores de impostos. Os judeus odiavam e diziam que esses cobradores de impostos já estavam condenados ao inferno. Então, Mateus está contando aqui o seu testemunho de que, ao contrário do que ele mesmo pensaria, Jesus o acolheu.
Ele achava que Jesus também o condenava. E Jesus agiu de misericórdia, disse para ele: segue-me você também. Entrou na casa dele, como entrou na casa de Zaqueu. Entende como que a história é muito parecida? E assim como aconteceu com Zaqueu, que Jesus entrou na casa de Zaqueu e aí os judeus, as pessoas da mesma fé de Jesus, que era o judaísmo, começaram a pensar: mas ele entrou na casa de um cobrador de impostos, está comendo e bebendo com pecadores. Aconteceu isso aqui com Mateus também. Jesus chega a defender, chega a dizer: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E ele vai citar as mensagens do Antigo Testamento que a liturgia, que a igreja colocou para nós hoje. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque ao condenarmos as pessoas e não acolhermos na igreja, nós estamos sacrificando as ovelhinhas de Deus que estão perdidas lá fora. Eu quero misericórdia. Amor eu quero e não sacrifício. Vamos à leitura então? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Veja que Mateus larga essa vida de cobrador de impostos. Levantou-se e o seguiu. Há uma mensagem de conversão aqui. Eu vou deixar de fazer essas coisas que eu estou fazendo. Levantou-se e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos, ou seja, outros cobradores, devem ser os colegas de Mateus. Ele trouxe muitos amigos também para ouvir Jesus. Olha só, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Você imagina Jesus com aquele monte de gente ouvindo a sua mensagem, com que alegria Jesus pregava para eles ali, querendo resgatá-los. Mas aparecem os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são as pessoas que entendiam da lei. Eles defendiam a manutenção da Bíblia, do Antigo Testamento inteirinho. Porque houve um outro movimento chamado de saduceus, eram pessoas intelectualizadas, e elas achavam que não precisava a Bíblia ser tão grande assim. Bastava os primeiros 5 livros, e o resto podia jogar fora, e os fariseus defenderam a Bíblia. Então eles defenderam a Bíblia, parabéns para eles, mas por outro lado eles cobravam das pessoas uma vivência da lei tão rígida que nem eles cabiam dentro. E aí esses fariseus acharam absurdo como que ele, sendo um mestre em Israel, Jesus é chamado de rabi, mestre, está sentado com cobradores de impostos e pecadores. Vamos ler aqui. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele, de Jesus: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Olha como eles tiram o corpo fora dos seguidores de Jesus. O vosso mestre, porque nosso aqui não é, né? O vosso mestre está comendo com pecadores e publicanos. Vocês vão continuar seguindo esse vosso mestre? Vosso mestre come com publicanos e pecadores. Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa aí, como eles conheciam a palavra, Jesus cita para ele a palavra que nós lemos aqui já nas primeiras leituras. Ide, pois, aprender. Eles se achavam os sábios, os entendidos? Não. Ide aprender o que significa misericórdia quero, não sacrifícios. Jesus cita o Antigo Testamento. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que mensagem linda. Deus agindo de misericórdia comigo, pecador. Com você também. Temos um Deus misericordioso. A Bíblia chama Deus de um Deus rico em misericórdia. Está aqui no Novo Testamento. Nosso Deus é rico em misericórdia.
Vamos orar então, irmãos. Senhor, queremos vos louvar, porque sois um Deus rico em misericórdia. E nós queremos ser teus filhos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser santos, como vós sois santos. Queremos ser misericordiosos, como vós sois misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. O misericordioso será chamado teu filho, Senhor, porque tu és misericordioso. Tira de mim, Senhor, tira dos meus irmãos de caminhada, Senhor, todo o espírito de acusação, de fiscalização, de proibição, de exclusão das pessoas. Queremos, Senhor, aquilo que tu queres: misericórdia, amor, paciência, compaixão, perdão. Dai-nos destas graças, Senhor. Queremos ser perfeitos como vós sois perfeito. Queremos ser santos como vós sois santos. E tudo isso se resume em amar a mim, amar ao irmão que está na igreja, amar o irmão que está fora da igreja. Lembrando que tu queres todos aqueles que estão fora ainda, para que eles também estejam aqui dentro. Aqui dentro, praticando a misericórdia, para a honra e glória do vosso nome. Toda a nossa atitude de misericórdia seja aceita por vós, Senhor, como nosso sacrifício de louvor. Amém. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Mais um programa chegando ao final. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando semanalmente. Todas as semanas tem novas inscrições. Tem muitas pessoas que não sabem como se inscrever, porque eu divulgo esses vídeos pelo WhatsApp. E quando você abre no WhatsApp, não aparece ali a opção de inscrever-se. Então deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando você abrir no WhatsApp, aqui no canto vai estar escrito YouTube. Você aperta aqui na tela, aqui no YouTube. Você está nesse canto aqui ou nesse? Bem no comecinho. Quando você abre o vídeo, aparece nesse canto ou nesse YouTube. Você aperta aí e aí vai abrir no próprio YouTube. E aí aparece lá a inscrição. Compartilhar, inscrever-se, curtir. E aí é o que eu peço a você: inscreva-se, compartilhe e dá um curtir. E assim você estará ajudando o nosso canal a ir mais longe. E aí você compartilhe, logicamente, com os grupos da sua família, com os grupos do seu trabalho e com os grupos da igreja, com pessoas que você conhece e que amam a palavra de Deus. Nesse domingo eu estou nesse encontro com o Bíblia Gente. E eu tenho certeza que Deus está falando de muita misericórdia para nós. Deus abençoe. Fique com Deus. A paz de Jesus.